que é bom pode ser melhorado. Tudo que é ótimo tem que ser repetido. Sejam muito bem-vindos a mais um Café Empreendedor. Hoje, novamente, o Padre Alex nos dando a graça da sua presença em nosso programa. Ele veio falar um pouquinho mais de inteligência emocional e inteligência espiritual. Por isso, nesse momento, o Padre Alex, seja muito bem-vindo novamente a este programa, que a casa é do Senhor. Aqui as portas estão escancaradas para sempre que o Senhor tiver algum assunto que vale a pena nós passarmos para os nossos empreendedores, venha compartilhar de todo esse conhecimento que o Senhor tem conosco. Sim. Estamos mais uma vez, a levar um pouquinho aos nossos empreendedores, empreendedoras, esta ótica da fé na vida empresarial e falar um pouquinho sobre essa questão da inteligência espiritual, emocional, mas o nosso capital espiritual que é necessário. Padre Alex, por favor, conduza a nossa oração inicial para começarmos bem este programa. Sim. Então. Vamos pedir nesse momento em oração para que o Senhor esteja em nosso meio, onde quer que nós estejamos, ser bem conduzido. Pedimos sabedoria, entendimento, para assim termos a resposta certa, porque somente vem dele. E ao mesmo tempo, pedimos que a Virgem Maria, nossa mãe, interceda diante de Deus, como São Bernardo de Claraval dizia, antes de começarmos qualquer coisa, devemos sempre rezar uma Ave Maria. Por isso vamos rezar nesse momento, pedindo a intercessão de nossa mãe. A ela nos entreguemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Alex, que belíssima oração, como é importante o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo estarem presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Um dos nossos convidados nesse programa foi o professor Henrique Benevenuto, um grande psicólogo, e ele falava muito sobre a inteligência, que é o QI, que é a inteligência de sabermos 2 mais 2, e falou também muito da importância da inteligência emocional, que em meio a todas essas pressões que nós vivemos no dia a dia, é importante equilibrarmos as duas inteligências. E o senhor vem agregar ainda mais a inteligência espiritual. Como que funciona todos esses quesitos para um empreendedor? Sim, a inteligência espiritual, o capital espiritual, ele é muito novo até mesmo no mercado. Porque se nós formos ver, tem muitos palestrantes aí, eles sempre trabalham a inteligência emocional, Mas o capital espiritual é importante, é necessário. E como que é novo, tem alguns estudos para compreendermos, para chegar nesse capital espiritual, e esse estudo veio diante de uma filósofa ateia inglesa, Dara Kohn, o nome dela. E ela é ateia, e ela chegou num ponto de entendermos que nós, na nossa mentalidade, nós temos algo na nossa mente que tem que ter um absoluto. E ela, por ser ateia, claro, não acredita em Deus por completo, definitivamente, e ela viu que existe um ponto que ilumina essa inteligência, e ela colocou esse ponto como sendo o ponto de Deus. Para que nós possamos entender que na vida do empreendedor, o capital espiritual, ele é necessário. É como se eu fosse contratar alguém. Se eu for contratar alguém, eu devo utilizar o capital espiritual. Porque às vezes nós contratamos alguém apenas pela sua capacidade de inteligência. Olha, eu tiro 100 na faculdade, ótimo, ele vai ser um bom funcionário. Só que, por outro lado, essa pessoa não consegue conviver com outras na própria empresa. Não consegue trabalhar em grupo e ali vai ter um grande sofrimento, porque é uma pessoa individualismo. E isso entra também o emocional, da mesma forma. Só que o empreendedor, ele tem que ter a visão espiritual, do capital espiritual.
para que você possa entender a forma que você vai conduzir a empresa. Como se você fosse contratar alguém e perguntasse, se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Qual que seria a resposta? Se alguém dissesse, olha, eu vou comprar uma casa, vou viajar para vários outros lugares, ali o empresário já não iria contratar. Se a pessoa dissesse, olha, para o bem da humanidade, olha, eu necessito, como crescimento, ao mesmo tempo como ajuda de caridade, com a forma que vou conduzir a minha família e tudo mais, se for na ótica espiritual, a pessoa seria contratada. Então, o capital espiritual, ele é necessário, ele é importante. Como que se dá esse capital espiritual? Primeiro, através da vida de oração. Então, acreditarmos na fé. Porque a fé, ela é para todos. Nós nascemos com a fé. A fé da certeza que tudo vai dar certo. Até aqueles que não acreditam em Deus têm fé, como essa filósofa, ateia, tem fé. Mas a fé que nós buscamos aqui, espiritual, é a fé da incerteza. É nós nos lançarmos naquilo que vai acontecer. É nos entregarmos por completo, espiritualmente. Então, a busca do capital espiritual, da inteligência espiritual, é nós buscarmos e termos a plena certeza daquilo que vai ser realizado diante de Deus. Então, essa é a nossa busca interior. Daí depois vem os projetos, a forma que vai conduzir essa fé desse capital espiritual, porque não é somente para o empreendedor, é para o empresário, mas também para o funcionário. A forma que conduz, o respeito, agregar toda a funcionalidade. Isso tem exemplo de várias empresas que trabalham esse capital espiritual. Tem uma empresa de mercado, supermercado lá em São Paulo, a Rede Irata, uma empresa familiar, trabalha o capital espiritual na própria empresa, com os funcionários. E todos os funcionários amam esses empreendedores desse mercado. É um dos redes de mercado que mais cresce, porque eles trabalham também a fé espiritual dentro da empresa, a forma de dirigir, mas também as obras de caridade, porque eles ajudam um ao outro e vai multiplicando. Né? Quando nós falamos em um capital espiritual, o senhor logo me faz recordar as experiências dentro de hospitais, de pessoas que têm fé para que pessoas que não têm fé. Quando as pessoas têm fé, a recuperação é melhor, a gente consegue ver que os números ajudam muito mais a superar aquela doença. Quando não tem fé, infelizmente, a pessoa não tem aquela recuperação tão prodigiosa como a que tem fé. O senhor está fazendo uma analogia em relação a esse capital espiritual também para dentro das empresas. E nós, como o senhor nos disse, que o primeiro passo é nós termos uma vida de oração. Padre, eu confesso para o senhor que a minha caminhada, o início da minha conversão já foi um pouco tardia, já estava ali próximo à minha juventude. E quando eu comecei a ter esses passos, eu entrei em muitas crises. Até hoje eu tenho algumas crises, na verdade, né? E sou muito grato e louvo a Deus pela vida do meu diretor espiritual, porque a hora que eu chego para ele é a hora que a casa caiu já, não tem mais o que fazer. Então, eu vejo também que a importância de um diretor espiritual, porque nunca também vou me esquecer da minha primeira crise. E o finado padre Francisco Proski, ele com toda aquela sabedoria, com todo aquele carinho paternal, me acolheu. E eu disse, com esse meu jeito expressivo, né, ele todo tranquilo, padre, pelo amor de Deus, que história é essa? Quanto mais próximo de Jesus eu estou, mais eu me sinto pecador, mais dificuldade eu encontro. E ele, com toda aquela tranquilidade, diz, filho, quando existe um quarto escuro e começa a entrar uma luz, você começa a ver que existe uma poeira num móvel que ainda você não tinha percebido, que algo que deveria estar em um lugar estava em outro, e aí você calmamente vai começar a resolver.
essa é a experiência da direção espiritual e que também é muito importante para esse crescimento. O senhor pode nos falar um pouquinho mais? O objetivo, até prova da pastoral do empreendedor, ter o diretor espiritual, que é o pároco ou um padre designado a isso, né? Porque é importante ter essa busca de um diretor espiritual, porque é necessário buscar uma resposta, né, interior, que às vezes nós não enxergamos e às vezes aquele que está do lado de fora consegue enxergar totalmente diferente. Mesma coisa se você vai no psicólogo, esse psicólogo vai deixar você falar, porque você que vai dar a resposta, ele vai te ajudar a você pensar de um modo diferente, tá bom? Por isso que é importante ter essa direção espiritual. E é o primeiro passo para a nossa vida do ser empresa, né? Porque além da nossa busca de oração, da nossa entrega, nós devemos também nos repararmos, nos entregarmos. Tem um testemunho até muito bacana de uma família que um pouco naquela crise de passadas, que tinha um monte de imobiliária, e naquele momento eles procuraram viver a oração. E eles eram muito da renovação carismática até então. E o dono, ele teve uma experiência com o dom do Espírito Santo e falou que era para fechar a empresa, para fechar todas as empresas que ele tinha. Ele falou, mas como? Ele teve esse sinal, mas como fechar todas as empresas? Aí deixou continuando. Depois a esposa teve também a mesma visão. A confirmação. A confirmação. E a família inteira. Daí ele viu que era necessário fechar. Depois de 6 meses fechadas as empresas, aí veio aquela crise e ele saiu por cima. Então, é importante nós deixarmos que Deus às vezes nos conduza também. Ser necessário, às vezes, até, se possível, fechar e começar de novo. Ter essa capacidade. Mas isso tendo uma ação, um capital espiritual. Por isso que é importante. Para algumas pessoas isso não vai entender, mas como que isso pode acontecer como esse sinal? E as pessoas não entendem, ficam insistindo, batendo o martelo sempre na mesma coisa, você tem que ter modificação. Por isso uma direção espiritual talvez é necessário para você. É importante e faz parte da sua vida dentro da oração, né? Padre, eu já tive a grata satisfação de participar na vida de empreendedores que muitas vezes eles viviam uma vida não muito correta, deixando de pagar alguns impostos, atrasando alguns pagamentos, algumas atividades assim que para o mundo comercial é meio natural. Porém, para o mundo espiritual, para aquilo que Deus nos ensina e nos orienta, não é tão correto assim. E eu me recordo que ele se esforçou com um esforço sobrenatural para conseguir colocar a empresa dele nos trilhos. Tem jeito, padre? Quem está nos assistindo, que não tem uma vida assim, que da empresa não está correta, que não tem oração dentro da empresa, que paga seus impostos ou então tenta burlar o governo, que atrasa os pagamentos, que judia dos colaboradores, tem jeito de ter uma empresa cristã, uma empresa correta? Sempre tem jeito, né? Agora é necessário nós olharmos por essas pessoas que às vezes não são tão corretas e que tem muitos, porque um quer tentar derrotar o outro, né? Derrubar o outro, burlar o outro também, a visão em relação à sua própria empresa para o seu crescimento. Deus vai se fazer, essa pessoa vai pagar um dia, né? Ela será julgada por aquilo que fez. Agora você tem que pensar na vida eterna, esse é o objetivo. O que você está fazendo consigo mesmo em relação aos outros para viver e levar a vida eterna. Então seja justos. Por isso a pastoral do empreendedor é nós trabalharmos unidos, estudarmos juntos, através da palavra de Deus, para sermos honestos naquilo que fazemos. E muito mais do que ser honesto na empresa, a pastoral do empreendedor é para isso, para colaborar também na obra de caridade, na ação do outro, e principalmente os funcionários, né? O empreendedor tem que estar unido ao funcionário, que isso é necessário, se preocupar com o outro. É diferente, a pastoral do empreendedor, ele se preocupa com o empreendedor, não com o empreendimento. Se preocupa com você, como que está indo você?
você se conhece por completo, tem que se questionar, tem que se perguntar, quem é Deus para você? Porque nós se preocupamos com você, com o empreendedor. Você está descansando? Porque o descansar também é um empreendimento. Então isso é necessário, faz parte também de nossa vida. Então, olhe, o objetivo maior do empreendedorismo é preocupar com você que é empreendedor. Padre Alex, como é bom ter o senhor aqui, como é bom ouvir as suas palavras, nos traz paz no coração, uma certeza de que estamos no caminho certo e que podemos e devemos cada dia mais mudar para o bem, mudar para sermos melhores. Padre, mais uma vez eu vou agradecer ao senhor e abusar do seu sacerdócio pedindo uma bênção. Sim, sim. Nós falando do capital espiritual, né? Tem uma palestra, se você quiser, na sua empresa, de 1h30 nós trabalhamos um pouco mais essa palestra, com testemunhos, com alguns objetivos maiores, então você sinta à vontade. Se quer que eu vá na empresa, bem, se não quiser eu dou a palestra também em slide, data show, aí você estuda e se sinta à vontade, certo? Porque o empreendedor, só para finalizar, né, o empreendedor é aquele que passa para o outro o seu projeto, não tem medo. Muita gente esconde, né, aquele projeto que tem, não, tudo aquilo que eu tenho eu passo para você. É isso que é o verdadeiro empreendedor, não tem medo de falar dos seus projetos, dos seus sonhos. Então, que peçamos a bênção de Deus nesse momento para você, que buscamos interiormente esse Senhor que faz acontecer as coisas, mas pedimos também que nossa Mãe ilumine nossos passos e que buscamos sempre o caminho da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanha através desse canal, que é um canal de evangelização da Diocese de Apucarana, o DATV, e nós aguardamos você para o próximo café. Venha conosco!